E nessa terra tão promissora, mas ao mesmo tempo tão misteriosa para os portugueses, haviam as mais diversas lendas sobre o que o Brasil, sobre o que o interior das matas brasileiras escondia. A principal delas, que enlouquecia os governadores portugueses e a corte de Lisboa, era a lenda do Sabarabuçu. A lenda de Sabarabuçu. E a gente não tá contando ela só pra vocês ficarem aí encantados com o imaginário português, mas porque isso resultou em várias coisas. A lenda de Sabarabuçu seria uma serra misteriosa no sertão do Brasil, onde lá estariam resplandecentes raios de sol reluzidos do ouro, que era denominada por alguns indígenas de Itaberabuçu, que significaria uma pedra grande reluzente, ou seja, montanha de ouro. Foram diversos os colonos, bandeirantes patrocinados pela coroa portuguesa e aventureiros que foram em busca de Sabarabuçu e encontraram apenas pequenas pepitas de ouro. Muitos desses aventureiros perderam enormes fortunas, perderam suas riquezas que tinham acumulado até ali em busca, dessa aventura, e claro, vários morreram em busca dessa terra prometida cheia de ouro. É muita gente que morreu mesmo fazendo essas expedições e a gente pouco escuta falar, mas é tanta tentativa e erro de Portugal. Tem uma hora que nem vira mais tentativa e erro, vira Portugal mandando assim: vai morrer no sertão, vai. E aí os bandeirantes vão e eles morrem. Então é bem trágico e são anos e décadas e séculos disso acontecendo. E no século XVII, o cartógrafo italiano Vincenzo Maria Coronelli, ele produziu um mapa da América do Sul chamado América Meridionale, que é talvez o mapa colonial mais bonito que eu já vi na minha vida. São 2 páginas divididas ao meio, representando o lado direito, português, e o lado esquerdo, espanhol. Mas nele, ele cravou que a Serra de Sabarabuçu seria na altura do paralelo 20 ao sul, próximo a uma grande cadeia de montanhas, numa região cercada pelos rios Francisco, Paracatu, Velhas e Jequitaí. Já tinham relatos de garimpagem de ouro naquela região escassos, então eles ficavam, não, só pode ser por aqui, as montanhas, a serra é por aqui, tá rolando sim. Um dos motivos pelos quais os colonos não encontraram grandes quantidades de ouro era exatamente por causa da sua imaginação e ganância grande demais. Ao buscarem tesouros com formatos extraordinários, tipo, eles imaginavam montanhas grandes cheias de ouro, ou lagoas todas cheias de ouro ali no seu seio, os bandeirantes acabavam desprezando o ouro miúdo, aquele ouro que era extraído pela erosão natural, aquele ouro que era trazido pela água do rio e que corria por baixo do cascalho dos rios e ribeirões. O ouro de aluvião, que são pequenas pepitas, até algumas em formato de pó, que se desprendiam e rolavam até parar em algumas depressões do terreno, eram bastante ignoradas pelos governadores portugueses aqui no Brasil. Mas os paulistas, os bandeirantes, eles já se ligaram nessa deixa. Eles já ficavam assim, ó, caraca, como português é burro, não é possível. Tá aqui o ouro, ele é escasso, mas ele existe. Mas esse ouro, essa serra reluzente de ouro, não é exatamente o que Portugal tá falando. Isso não existe. Muitos bandeirantes que buscavam Sabarabuçu não morriam. Normalmente eles voltavam com indígenas. Nicolau Barreto foi um desses exemplos, que voltou do sertão com 3.000 indígenas. E embora a escravidão indígena fosse proibida pelos jesuítas, eles a combatiam de forma totalmente descentralizada. E oficialmente a escravidão indígena só seria ilegal no século XVIII, através do decreto de Marquês de Pombal. Então, até então, nessa época do nosso Brasil, no século XVII, o principal escravizado era o próprio nativo dessa terra. Os africanos, eles concentravam-se pouco mais no Nordeste, nas plantações de cana-de-açúcar. A gente já começou falando deles, dos bandeirantes, e agora a gente vai ter que contextualizar quem eram esses homens. Dos poucos colonos que viviam no Brasil, aqueles que eram os mais temidos eram os habitantes de São Paulo, Taubaté, Itu e Sorocaba. Eles foram descritos pelo historiador Joaquim Felício dos Santos no século XIX como cegos pela ambição, arrostavam os maiores perigos. Vingativos por natureza, muitas vezes viajavam por esses desertos descuidados e imprevidentes,
como se nada devessem recear. Os caras não tinham medo de nada nem de ninguém. E ele continua: para eles não havia bosques impenetráveis, serras alcantiladas, rios caudalosos, precipícios, abismos insondáveis. Se não tinham o que comer, roíam as raízes das árvores. Serviam-lhe de alimento os lagartos, as cobras, os sapos que encontravam pelo caminho, quando não podiam obter outra alimentação pela caça ou da pesca. Se não tinham o que beber, sugavam o sangue de animais que matavam, mascavam folhas silvestres ou frutas acres dos campos. Já eram homens meio bárbaros. O que pouca gente comenta, Zotes, é que esses bandeirantes, eles não aprenderam do nada sobre como viver no interior do Brasil baseado na tentativa e erro. Não foi baseado na coragem ou na sorte, mas sim graças aos intercâmbios culturais com os indígenas. Porque tudo isso que tu citou foi coisa que eles aprenderam ao longo de várias gerações, ao longo de várias décadas, conhecimento absorvido do que os indígenas já sabiam de como sobreviver no meio da mata. E seja a forma de lidar com o clima, com os animais, até mesmo a língua, os bandeirantes aprenderam tudo isso com os nativos. Os bandeirantes sabiam falar tupi. Muitos deles casavam-se ou escravizavam outros nativos, construindo suas vidas muitas vezes ao lado deles. Então não raramente você vai encontrar descrições por portugueses sobre os bandeirantes dizendo que eles eram mais indígenas do que portugueses e assim por diante, porque muitos deles já eram brasileiros há muitas gerações. E várias das estradas para o interior do Brasil, que mais tarde foram, digamos assim, feitas por bandeirantes, eram na verdade indígenas. Mas como é que isso foi acontecer? Como os bandeirantes eram a principal ponte de contato com Portugal, eles tinham tanto intercâmbio com Portugal quanto com o indígena, ficava muito fácil para eles dizerem para Portugal assim: olha só, veja aqui, Dom João Quinto, essa estrada aqui fui eu que fiz, essa estrada que leva pro sertão, pro Brasil. E eu nomeei ela com o meu nome, ok? Ela se chama aqui Manuel Elias. O que tu acha? Então assim ganhou a fama várias estradas de bandeirantes, mas eles não pegavam assim e falavam: oi, já volto, vou ver o que tem aqui nessa estrada e eu te digo depois. Percorriam esses caminhos e eles ficavam: opa, eu vou ir atrás ver o que é. E esses caminhos eram realmente caminhos já trilhados, que eram os melhores para aquelas regiões. Quer um exemplo disso? Quero. O Padre José de Anchieta hoje dá nome a uma das rodovias ali, São Paulo e Santos, ou trilhas da Serra do Mar. Mas essa estrada era conhecida somente pelos tamoios do litoral norte paulista e do Rio de Janeiro. Não à toa, hoje, parte dessas estradas se chama de Rodovia dos Tamoios. E talvez o maior exemplo dessas estradas que eram originalmente conhecidas pelos indígenas, mas que foge um pouco aqui da nossa localização, talvez seja o caminho de Peabiru, que ligava o sudeste e o sul brasileiro, o Paraná e Santa Catarina, com a Bolívia e Peru. Um caminho com mais de 3.000 quilômetros de extensão. Esse caminho é fantástico, cara, porque foi através dele que vários tamoios, inclusive, indígenas da denominação tamoios, porque tamoios não realmente especificam um grupo étnico de indígenas ou linguístico, foram através desse caminho que eles fugiram para os Andes, depois da invasão do Rio de Janeiro. É muito interessante, inclusive esse intercâmbio dos andinos com os brasileiros, ele é respaldado e estudado através do caminho de Peabiru. Mas não era muito do interesse de Portugal saber sobre esse gentil da terra daqui. O indígena ele era tratado como um empecilho para a colonização, da expansão para o interior. Para ter uma ideia do imaginário colonial que havia sobre os indígenas do sertão, que durou até muito tempo, o alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege escreveu mais tarde nossa linha do tempo, em 1810, ao visitar o sertão de São Paulo, que não há ser humano mais feio que uma velha botocuda nua, a saliva escorrendo sem parar pelo lábio inferior. Então acho que eles não eram muito queridos pelos bandeirantes ou pelos europeus, né? E paradoxalmente o indígena era, inclusive, na mesma época que esse alemão escreveu isso, romantizado como um símbolo brasileiro. Mas então você vê que interessante, era só aquele indígena imaginário mesmo, porque o real era
para os europeus esse ser antropofágico e perigoso. É triste ver essa ironia que, tipo, quem mais ajudou a expandir o Brasil pro interiorzão foi o conhecimento dos indígenas e a ajuda dos indígenas transmitida para os bandeirantes e para os colonos, né? Quando haviam relações amigáveis entre os indígenas e os colonos. Mas depois os colonos expulsaram os indígenas, tipo, danem-se vocês. A gente não quer se misturar com esses, entre aspas, selvagens, né? Claro, selvagens na visão europeia. Porque de selvagens não tinha nada. Tanto é que só sobreviveu no meio do mato Por causa os deles. europeus que tinham o conhecimento passado pelos indígenas. E é importante salientar que os bandeirantes eles não chegavam assim com uma grande ambição de vou construir São Paulo, senhor indígena do Macro G, por favor me mostre seu estilo de vida. Não, eles sobreviviam a várias gerações no sertão. E foi assim que eles conseguiram aprender tudo isso. Então eles não estavam nem visualizando uma expansão pro interior do Brasil, porque eles não estavam nem aí com o Brasil, não estavam nem aí com Portugal. Ao longo da linha do tempo vocês vão entender como eles simplesmente viviam. É que nem eu e você, Alexandre, a gente pega aqui, a gente vai no supermercado comer ou tentar comer, né? Nós não estamos, tipo, comprando e incentivando a economia brasileira, lançando raízes para nossa futura economia. Não, a gente só quer comprar comida. E esses bandeirantes, eles só estavam tentando viver através de escravidão ou sem a escravidão.
Mas voltando ao século XVII,